capítulo 7, versos 7 a 12. Diz então: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, em um mundo sujeito, ao desgaste do tempo, com tantas incertezas, um mundo inconsistente, e sem esperança, talvez não haja uma declaração mais adequada, uma declaração melhor e mais animadora do que esta declaração de Jesus em Mateus 7, versículos 7 e 8. E às vezes nós nos apegamos a ela sem buscar de fato o conteúdo dessa declaração de Jesus aos seus discípulos e, por conseguinte, a nós também, a sua igreja. É uma declaração, sim, animadora, consoladora, porque através dela nós podemos enfrentar a vida com as suas incertezas e um futuro inteiramente desconhecido. Nós podemos sim enfrentar através desta declaração: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-lhe-á. E a fim de que não restasse nenhuma dúvida quanto a essa declaração de Jesus, ele faz uma reafirmação no versículo 8: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus não queria, irmãos, que os seus discípulos tivessem nenhuma dúvida sobre o conteúdo desta declaração, desta promessa, uma promessa absoluta, uma promessa real e verdadeira, feita pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus. E ele falou com autoridade, como nós vimos no final do Sermão do Monte, que ele não falava como os escribas e fariseus, ele não falava como os mestres da lei, mas ele falava como quem tem autoridade. Jesus falou e reafirmou aos seus discípulos essa declaração com toda a autoridade. Irmãos, talvez em todas as suas páginas, a Bíblia, ela ensina-nos que a fé, que a confiança no Senhor é o elemento essencial, é o elemento fundamental na nossa relação com Deus. É o elemento essencial, a nossa confiança nele, a nossa fé no Senhor, E o que realmente importa nesta vida é esta fé, é esta confiança que nós colocamos no Senhor. Afinal de contas, a vida nada mais é do que uma caminhada. A vida nada mais é do que uma jornada. E uma jornada talvez repleta de perplexidades, repleta de coisas que nós vamos nos deparar, que nós às vezes não sabemos como agir, E neste momento, então, é importante não somente essas coisas que vêm ao nosso encontro, mas como nós reagimos diante dessas perplexidades que nós nos encontramos.
É justamente isso que é o mais importante, a forma como reagimos, a forma como nós tratamos essas coisas. Ao se defrontar com essas situações, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso relacionamento com Deus? Como ele está neste momento? A importância desse relacionamento. Jesus estava, irmãos, preparando os seus discípulos para essa grande jornada. E ele sabia que muitas oposições viriam, problemas viriam, dificuldades viriam, incertezas eles teriam. Mas elas teriam que ser enfrentadas com total dependência a Deus, total dependência de Deus, total confiança em Deus. Jesus estava preparando aquele grupo de homens, sabe, para continuar a obra da libertação, a obra da restauração do homem caído e a obra da comunhão com um Deus poderoso que pode todas as coisas. Jesus também estava preparando aquele grupo de homens para apontar um caminho, o caminho que conduz à vida eterna. O caminho que conduz à vida eterna. Agora, como cumprir essas ordenanças e as suas implicações? Nós estamos estudando o Sermão do Monte desde janeiro com o pastor Paulo. E nós talvez lembremos algumas coisas com respeito a essas ordenanças. Jesus falando aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, não matarás. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar, sabe, com desprezo, com uma certa indiferença para o seu irmão, já cometeu esse pecado, não adulterarás, tantas coisas que o Senhor falou, não jurarás falso. Ele falou: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. É uma nova mensagem com um conteúdo, sabe, absoluto, sabe, um conteúdo de uma esfera tremenda, assim, do Senhor para os seus discípulos. E para nós também. Ouviste o que foi dito, amarás, né, o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus traz então uma nova ordenança aos seus discípulos: eu, porém, vos digo, amai, sabe, o teu próximo, amai os que vos perseguem, pois fazendo isso, vocês estarão amontoando brasas vivas sobre as suas cabeças. Jesus falou também a eles, principalmente a partir do capítulo 6, sobre a prática da justiça. E ele fala no final do 5: se a vossa justiça em muito não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Parece uma coisa pesada, né? Ele falou como dar esmola, como orar, como jejuar. Ele falou que não era para acumular tesouros nesta vida, mas tesouros no céu. Ele falou que os olhos eram a lâmpada do corpo. Ele falou que eles não podiam servir a dois senhores. Ele falou também sobre a inquietude, a ansiedade, que não deviam andar ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe do que precisais. Irmãos, parece uma coisa muito pesada e muito difícil de cumprir. Como cumprir diante de Deus tamanho encargo? Parece uma tarefa impossível, sabe? Um grau de responsabilidade altíssimo diante de Deus.
o Senhor tem pediu isso aos seus discípulos e tem pedido isso a nós também. Como viver diante de um padrão tão elevado, né? Como viver diante de um padrão, ou à altura de um padrão tão elevado pedido por Jesus? Ou nós podemos até perguntar: quem pode viver tal padrão? Talvez esta fosse a indagação dos discípulos naquele momento. Senhor, nós não podemos de forma nenhuma viver esse padrão. Talvez seja esse o questionamento também que nós fazemos hoje. Muitos de nós, sabe, temos feito esse questionamento com o Senhor. Mas quando nos conscientizamos da nossa necessidade de pureza, de santificação, percebemos quão indignos e quão pecaminosos nós somos. Quando nós dissemos que nós não podemos alcançar esse padrão, é porque nós olhamos para a nossa insignificância, olhamos para o nosso pecado, olhamos para os nossos erros e começamos a nos desculpar diante de Deus. Nós olhamos para a nossa incapacidade de viver esse padrão pedido por Deus, ordenado por Deus, ensinado por Deus. A pergunta que fazemos então é: como poderíamos viver o Sermão do Monte? Como aplicar o Sermão do Monte no meu viver? Como é que alguém pode chegar a ter uma vida caracterizada por este padrão, né, colocado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte? A resposta é: precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. A resposta é: precisamos da graça de Deus na nossa vida. Não podemos viver esse padrão por nós mesmos. Nós precisamos dessa ajuda, precisamos dessa graça de Deus. Mas como obter essa ajuda? Como obter então essa graça de Deus? Irmãos, a resposta é clara, e Jesus mesmo responde, sabe? Não é difícil, ele está concluindo o sermão. A resposta é clara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Muito clara a resposta de Jesus, e ele confirma isso quando ele diz que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á as portas. Irmão, Jesus, ele estava confirmando isso no coração dos discípulos. Era isso a confirmação de Jesus. Acontece que muitas vezes nós deturpamos esse texto e trazemos para nós que Jesus tem que nos dar tudo o que pedimos. Tudo que pedimos a Ele. E isso não é verdade. Jesus tem um padrão de vida para nós, e o que importa para Jesus, para Deus na nossa vida é que nós vivamos esse padrão. É que vivamos esse padrão. Tudo o que necessitamos nos é garantido nessa promessa absoluta de Jesus. Então, diante de tal promessa, por quê? A pergunta é: por que nós somos o que somos? Por que nós somos o que somos? Por que é tão frágil a qualidade da nossa vida cristã? Porque nós estamos vivendo muitas vezes uma vida cristã arrastada, desanimada, sem qualidade alguma. Por quê? Por quê? Às vezes a gente luta diante de Deus: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
corra atrás, pede ao Senhor, mas cumpre tudo aquilo que você pediu ao Senhor. Cumpre. Deus conhece, irmãos, a nossa fragilidade, sabe quem somos, e Ele encoraja-nos, né, a experimentar dessa graciosa promessa, dessa grande promessa. Mas Ele sabe também que nós precisamos perceber algumas condições que precisarão ser cumpridas. Há algumas condições, tá, que precisam ser cumpridas. A primeira delas é que nós precisamos tomar consciência da nossa necessidade. Sabe, às vezes nós somos tão autoconfiantes que nós pensamos que não precisamos de Deus. Precisamos e muito de Deus. O salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu estás, ao mais profundo do abismo, lá estás também. E ele continua falando sobre essa presença de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus, pois ele diz, todo o que pede, recebe. Precisamos ter consciência da nossa necessidade. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Precisamos de Cristo. Cristo não precisa de nós para cumprir todo o seu propósito aqui nesta terra, mas nós precisamos de Cristo para que esses propósitos possam ser cumpridos na nossa vida e na vida de outros. Cristo, Ele é suficiente em nossas vidas. O efeito do pecado, irmãos, ele é tão danoso na vida do homem que ele jamais poderá ser liberto dessa escravidão se Cristo verdadeiramente não o libertar. E o efeito do pecado também é tão danoso na vida do cristão, na vida do crente, que o impede de alcançar padrões elevados que Deus tem para o crente, Deus tem para as nossas vidas. O pecado nos impede de alcançar esses padrões elevados de Deus para nós. Nós precisamos ter consciência disso. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, ele diz: desventurado, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele olha para si mesmo e ele diz: não há esperança para mim sem Cristo, não há como eu viver sem Cristo. E ele estava falando da sua luta contra si mesmo, contra o pecado. Ele dizendo que muitas vezes fazia o que não queria e muitas vezes o que ele deveria fazer ele não fazia. Desventurado o homem que sou. Às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer essa afirmação diante de Deus: infeliz homem que sou. Precisamos ter consciência que precisamos de Cristo e que o pecado nos afasta do nosso Deus santo. Isaías também, quando ele teve aquela visão dos anjos ali no templo, o que é que Isaías diz? Ai de mim que sou pecador. Irmãos, o sacerdote, o profeta no templo servindo, quando ele vê a glória do Senhor, ele percebe o quanto ele é pecador, o quanto ele é impuro. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Precisamos ter consciência da nossa pecaminosidade, da nossa insignificância. Aí nós vamos pedir, irmãos, sabe, as melhores coisas, vamos pedir, sabe, tudo aquilo que o Senhor de fato quer dar a cada um de nós. Salmo 34:18, o salmista diz que perto está o Senhor dos que têm
coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, que estão prontos a dizer: Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse, sabe? De dizer como Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Precisamos então entender e reconhecer nossas necessidades espirituais. Jesus nos exorta a pedir, buscar, bater com insistência, com persistência, continuamente. Não é uma vez, duas vezes, mas é insistentemente. Deus tem, irmãos, cada dia bênçãos para nos dar. Deus tem cada dia, sabe, a nos ofertar o melhor dos tesouros celestiais. Agora, se quisermos ser homens e mulheres de Deus, que conheçam o Senhor, que andam com Ele, precisamos persistir em pedir a Ele que todas essas benesses do Sermão do Monte alcance as nossas vidas. Sal, luz, sabe, como tratar o nosso semelhante, como estar diante do nosso Deus. Precisamos persistir em pedir a Ele. Deus, irmãos, Ele tem bênçãos ilimitadas para as nossas vidas. As bênçãos de Deus, elas não são limitadas, elas são ilimitadas para as nossas vidas, para os seus servos, para a sua igreja. Outra condição, a primeira é ter consciência da nossa necessidade. Outra condição, irmãos, que o Senhor coloca, é que precisamos também tomar consciência de quem é de fato o nosso Pai. Veja o versículo 9 a 11, acompanhe na sua Bíblia aí. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhes pedirem. Que promessa tremenda para nós, né? Mas nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o nosso Pai. Talvez o maior defeito do cristão hoje seja a falha em reconhecer que Deus é o nosso Pai, como de fato nós deveríamos reconhecê-lo. Talvez esta seja o nosso maior defeito, a nossa falha hoje. Se não o reconhecemos, é porque não o conhecemos. E nós deveríamos reconhecê-lo, ou conhecer de perto ao nosso Pai Celestial. Temos experiências diárias de um filho que se relaciona e conhece ao seu pai. Temos essas experiências diárias com o Senhor, de um filho que se coloca na posição de filho e reconhece o Pai Celestial. Quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhes pedirem. Nós temos nos colocado de fato reconhecendo essa paternidade de Deus para conosco, irmãos. Ouvimos claramente a voz de Deus, obedecemos a voz de Deus, do nosso Pai Celestial. Temos sido leais, sinceros, temos sido fiéis para com o nosso Pai Celestial. Nós temos percebido esse amor do Pai para conosco. Temos percebido? Nós temos amado de fato ao nosso Pai. Eu vou ler um texto aqui, abra sua Bíblia em João. Jesus teve uma discussão com os judeus com respeito a essa paternidade.
Abra nesse texto João capítulo 8. Nós não vamos ler todo o contexto, mas apenas fazer a aplicação dessa afirmação de Jesus. 42, irmãos. Os judeus primeiro estavam falando que tinham por pai Abraão, né? E Jesus disse: se vocês têm por pai Abraão, praticai as obras que Abraão praticou. Eles mudaram o discurso. Disse: nós temos um pai que é Deus. No 42, Jesus então diz a eles: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haver de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E aí ele fala que ele foi homicida desde o início e que ele é mentiroso. E porque eu falo a verdade, vocês não me creem. E assim ele continua. Mas olha a afirmação de Jesus para os judeus, aqueles que estavam dizendo que tinham por pai Abraão e depois mudaram o discurso dizendo que tinham por pai o próprio Deus, que eles não eram bastardos, né? Então Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso pai, vocês haveriam de me amar, reconhecer isso, que Jesus era o Filho de Deus, e amar a Jesus, né? E ele disse: sabe qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do nosso Pai Celestial. Temos ouvido, irmãos, a voz de Deus claramente na nossa vida. Temos ouvido a voz do nosso Pai, sabe? Reconhecemos essa voz como seus filhos. Em terceiro lugar, nós precisamos tomar consciência de que Deus, Ele nunca erra. Deus nunca erra. Veja o versículo 11. Vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus nunca erra, irmãos. Deus nunca erra. Deus conhece claramente e profundamente a diferença entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, e conhece com uma profundidade desconhecida por nós ou qualquer outro ser. Deus conhece todas as coisas, por isso Ele nunca erra. Por isso que Jesus poderia afirmar como afirmou: vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Deus nunca erra. Ele nunca erra até quando Ele não nos dá coisas que nós pensamos que são boas para nós. E Ele afirma isso aqui, Jesus afirma isso. Pois qual é o pai que se o filho lhe pedir pão vai dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe vai dar uma cobra? Jesus fala isso aqui. É possível que ao dar algo que parecia bom, um benefício aos nossos filhos, venhamos a reconhecer mais tarde que aquilo não foi bom e nós erramos. Não é verdade? Já aconteceu várias vezes. Quem é pai aqui sabe disso. É possível que você deixou seu filho ir até contra a vontade em algum lugar, depois você reconheceu que aquele lugar não era o melhor para o seu filho, que você deu alguma coisa que ele pediu com insistência, mas que não era bom para ele. Deus nunca erra, irmãos. Quando nós não recebemos do Senhor,
é porque nós estamos pedindo coisas que não são benéficas para nós, que Deus sabe que são prejudiciais a nós. Deus tem as boas coisas, Deus tem as maiores e as melhores bênçãos para as nossas vidas, irmãos. Deus tem dádivas excelentes e divinas para a sua igreja, para os crentes, para nós. Ele não erra. Por isso Jesus estava falando aos seus discípulos: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Lucas, escrevendo nesta mesma passagem, essa mesma que nós estamos falando aqui, ele muda um pouco. Ele não diz coisas boas, ele diz: dará do seu Espírito, do Espírito Santo, aos que lhes pedirem. Ele fala que Deus dará do Espírito Santo. Irmãos, Ele dando do Espírito para nós, o Espírito certamente vai nos levar, a ter as melhores coisas, a estar no centro da vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Pedro fala em 1 Pedro 1,3: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida eterna e à piedade. Então, irmãos, o que resta a nós? Peçamos, coisas que são proveitosas para nós. Vamos ter sabedoria ao pedir a Deus, pedir com sabedoria, pedir com a certeza de que aquilo que nós estamos pedindo, Deus quer nos dar. Isso não quer dizer, irmãos, de forma nenhuma, que nós não devemos interceder por coisas como, por exemplo, uma enfermidade, um problema no emprego, alguém que está desempregado. De forma nenhuma, Jesus não tratou isso no Sermão do Monte. Mas essas coisas também nós devemos colocar diante do Senhor. Ainda a palavra não me chegou à boca, como diz o salmista, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor conhece, mas nós devemos colocar diante dele. Nós devemos pedir coisas, irmão, que contribua para aprimorar a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Nós devemos pedir coisas que devam aprimorar a nossa perfeição no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Qualquer coisa que nos aproxime do Senhor, qualquer coisa que nós nos aproximamos de Deus, nós devemos pedir. A palavra nos diz que nós devemos buscar a santificação, não diz? Sem a qual não veremos o Senhor. É uma coisa que o Senhor quer nos dar. Agora pode acontecer e vai acontecer, de algumas vezes nós pedimos coisas que pensamos que sejam boas para nós. Mas nós devemos lembrar que Deus nunca se engana, Deus nunca erra, e sob hipótese alguma, Ele nos dará alguma coisa que não é para o nosso benefício, que vai nos prejudicar. Ele é o Pai que nos ama e sempre tem o melhor para nós. Jesus finaliza esse parágrafo aqui com uma regra que alguns comentaristas chamam de uma regra áurea, e que bem poucos conseguem observar. Quando ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós não vamos entrar nos detalhes se esse texto está em desconexão com o que nós acabamos de falar. Se esse texto ele pertence ao capítulo 7, de 1 a 5, ou o versículo 6, mas o que Jesus está
colocando aqui é que tudo quanto, pois, nós queremos que as pessoas, que os homens nos façam, assim também nós devemos fazer a eles. E ele diz, porque este é o resumo de toda a lei e os profetas. Como é possível então colocar em prática essa regra, essa observação de Jesus como um mandamento, uma ordenança mesmo para nós? Como nossas atitudes e condutas, aproximam-se ou se moldam aquilo que Jesus pede no versículo 12. E aí nós vamos para Mateus 22, que eu creio que vai explicar este versículo. Só existe uma resposta e ela nos é dada pelo próprio Jesus. Mateus 22, versículos 30, principalmente 37 a 40. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está respondendo à indagação de um intérprete da lei, perguntando qual era o grande mandamento. Jesus já havia falado então aos seus discípulos aqui no Sermão do Monte, e parece que ele traz com mais clareza aqui, mais adiante no capítulo 22, esse texto que nós lemos, 37 a 40. Se nós queremos cumprir todo o propósito de Deus nas nossas vidas, precisamos amar a Deus. Se não amamos a Deus, se não o reconhecemos como o nosso Pai, como podemos amar o nosso próximo? E esse amor é expressado com atitude. Com atitude. O amor a Deus e ao nosso próximo é expressado com atitudes. São as atitudes que Jesus colocou para os seus discípulos no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo: vocês são diferentes. Vocês têm algo mais. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês podem fazer a diferença neste mundo. E é para essas condutas, essas atitudes que o Evangelho nos chama. Fomos convocados por Cristo e em Cristo para as boas obras. Aline citou aqui, quando estava cantando, um texto que eu já tinha marcado aqui para nós finalizarmos. Efésios capítulo 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Que possamos pedir ao Senhor com sabedoria, que possamos reconhecer a nossa pequenez, que possamos reconhecer quem é o nosso Pai Celestial, que possamos reconhecer que o nosso Pai Celestial não erra
em todas as coisas que Ele nos dá, em todas as coisas que estão ofertadas a nós e diante de nós. E que nós, irmãos, possamos entender que esse nosso Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, segundo a dunamis, a dinamite do Senhor que opera em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.